do verso 21. Até o 34. Marcos 4, 21 a 34. Diz assim: E disse-lhes: Vem porventura a candeia para ser posta debaixo do cesto, debaixo da cama? Não veio antes para se colocar no velador? Porque nada é encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. E disse-lhes: Atendei ao que ides ouvir. Com a medida com que medires, os medirão a vós, e ser-vos-á ainda acrescentado. Porque ao que tem, ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E dizia: O reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse, se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como, porque a terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. E dizia: A que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como o grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas tendo sido semeado, cresce, e faz-se a maior de todas as hortaliças. Cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. E com muitas parábolas tais, lhes dirigia a palavra segundo o que podiam compreender. E sem parábolas nunca lhes falava nada, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Amém, irmãos? Amém. O Azaf fez a programação. Agora posso tirar o EPI da terceira idade. E aí solicitou a minha presença aqui, e eu tinha caído com um texto que era uma maravilha, irmãos. A tempestade. Eu falei: vou nadar de braçada nesse texto. Aí eu fazer um alinhamento na escala, e eu caí com esses versículos. Eu falei: o Azar está me sabotando. Irmãos, eu só consegui terminar esse sermão hoje à tarde. Confesso que me debrucei sobre muitos livros, comentários. Eu não estava conseguindo achar uma conexão entre tudo que está sendo dito aqui. Porque a maioria dos comentaristas bíblicos, eles, como aqui esse texto apresenta 4 parábolas, eles vão comentar elas isoladamente. E aí, como eu tinha falado do texto de modo integral, eu não consegui achar o fio condutor. O que eu queria trazer para vocês aqui hoje? Como é que uma lâmpada e 2 sementes podem nos ajudar no crescimento da igreja? Porque é o que o texto está dizendo. É o que fica sublinhado, é o que fica em caixa alta aqui. Como é que uma lâmpada e 2 sementes podem nos ajudar no crescimento da igreja? Certo? Eu quero falar do crescimento segundo Jesus, do jeito de Jesus, da maneira de Jesus. A gente tem muitos livros aí com essa tendência, muitos especialistas escrevendo sobre o crescimento de igreja, muita metodologia, muita cartilha, muito manual. Mas quando eu chego com um texto como esse, eu começo a dispensar e descartar todos esses manuais e cartilhas. E, na verdade, eles não servem para nada. Servem para a gente ficar dependendo de métodos. E cada igreja local, ela tem a sua necessidade, ela tem a sua singularidade. Não dá para mim usar a armadura de Saul. Então, quando eu chego para um texto como esse, eu fico entusiasmado com o que a Bíblia diz, que é muito simples. Hoje eu quero desdobrar o assunto aqui em 2 principais arranjos. Eu quero falar sobre o ministério do reino. Eu quero falar com aqueles que não estão fazendo muita coisa no reino, não estão se engajando, não estão se envolvendo. Porque a primeira parte do discurso é para essa gente, que não está brilhando, que não está testemunhando. E depois eu quero falar do mistério do reino. Eu quero dar uma palavra de encorajamento àqueles que estão pensando em jogar a toalha, que estão trabalhando, se esforçando e não estão alcançando resultado nenhum. É a segunda parte, as duas sementes aí que Jesus aborda nas suas parábolas. Vamos falar a verdade, irmãos. Trabalhar no reino, trabalhar para o Senhor, às vezes é frustrante, decepcionante.
Você se empenha, você trabalha duro e começa a ver pouco ou nenhum resultado. Você evangeliza, você distribui folheto, você convida seus amigos do trabalho, da escola, você chega antes para arranjar tudo no culto, vai embora bem mais tarde, depois que todo mundo foi embora, você que apaga a luz, mas você começa a notar que o seu ministério está dando fruto, que você começa a se mensurar pelo resultado, o resultado não vem, e aí você começa a ficar desesperado, começa a repensar se você foi chamado ou não para aquilo, você pensa às vezes até em jogar a toalha, você chega ao ponto de perguntar se está valendo a pena, ou se você não está perdendo tempo naquilo lá. Por que isso acontece? Como é que a gente pode ser mais produtivo no reino de Deus? E onde que a gente pode reunir coragem para perseverar e continuar? Para não jogar a toalha? Esse texto aqui vai oferecer a resposta. Essa porção de Marcos aqui consiste de 4 parábolas, alguns vão dizer 3, que vão explorar o mesmo tema. O reino de Deus e o avanço dele. É isso aqui que a gente tem como norte. O reino de Deus e o seu avanço, o seu progresso. Todas essas parábolas aqui, elas estão reforçando a que foi dita anteriormente. Lembra qual a parábola que ele comentou antes? Que ele comunicou para os discípulos? Parábola do semeador. A necessidade de resposta ao que o Evangelho exige. Então elas também possuem aqui um caráter histórico e profético. Aí depende da sua perspectiva escatológica, né? Como é que você entende o fim dos tempos? Eu sou, acho que, o último dos moicanos, o último que ainda acredita no dispensacionalismo, o último que ainda assiste a série do Tim LaHaye. Eu estou me sentindo às vezes um peixe fora d'água, porque hoje todo mundo virou aliancista. Mas dependendo da sua perspectiva sobre o fim dos tempos, sobre a sua perspectiva escatológica, você vai entender essas parábolas aqui, que ela tem um caráter histórico, mas tem também um profético. Mas eu quero desdobrar esses dois assuntos. Quero falar do ministério do reino, quero falar sobre o ministério do reino. Porque a luz não pode ser escondida e o crescimento não pode ser evitado. Não pode ser impedido. Essas duas coisas são destaques aqui. Então vamos falar sobre o ministério. O que Jesus diz na primeira parte, quando ele fala para você brilhar a sua luz? Quando ele fala para você considerar aquilo que você ouve? O que ele está querendo dizer? Eu quero dizer aqui uma palavra para você que não se envolve, não se engaja, que não arregaça as mangas, que não bota a cara a tapa, que não está na linha de frente. Você que está vivendo um cristianismo medíocre, esse cristianismo de botar a roupinha de ver Deus e vir no domingo. Você não é um peregrino, você é um turista às vezes. É uma palavrinha para puxar a sua orelha. Jesus falou com esse público aqui, no primeiro momento que ele está falando. Duas coisas são necessárias no ministério. Só duas. Falar e ouvir. Mais nada. Duas coisas simples. Falar e ouvir. Falar tem a ver com a comunicação, com o testemunho, e depois nas aplicações a gente vai entrar em mais detalhes aqui. Porque a verdade precisa de duas coisas, irmãos. Quando a gente fala de testemunho, e quando fala de luz, de brilhar, você começa a se reportar lá no Sermão da Montanha, quando ele fala que você tem que fazer o bem a todos, e quando as pessoas virem as boas obras que você faz, elas vão glorificar o Pai que está nos céus. Tem a ver com isso, testemunho, com boas novas e boas obras. Combinar essas duas coisas, boas novas e boas obras. Então, a verdade tem duas coisas aí, quando se refere à comunicação dela. A verdade tem que ser proclamada e a verdade tem que ser demonstrada. Qual que é o problema nosso quando a gente fala da verdade ser proclamada? A gente pratica muito a filosofia de São Francisco de Assis. Aliás, dizem que é dele, né? Eu nunca li nada dele. Eu já ouvi comentários que a frase não é dele, não é? Pregue sempre o Evangelho, se necessário, use palavras. Não é isso que a gente ouve? E aí a gente não fala nada. A gente simplesmente bota um zíper na boca, se fecha, se cala, vira um cofre e simplesmente é um bom trabalhador, é um bom aluno e só. Ninguém sabe que você é um cristão. Ninguém sabe que você é evangélico, ninguém sabe que você crê em Jesus. E esse texto está dizendo assim, gente, não dá para esconder debaixo da cama. A luz tem que ser exposta, tem que ficar em evidência. Então você tem que proclamar a verdade. E quando eu falo de proclamar a verdade, tem no mínimo 3 coisas que eu queria destacar para você. Você tem que proclamar a verdade integralmente. Integralmente. E vamos falar a verdade, irmãos, no mundo do politicamente correto, tem doutrinas bíblicas, assuntos que a Bíblia traz à baila, que a gente se sente desconfortável em falar nesse mundo politicamente correto. Falar do inferno é bom? Você vai ser ouvido se você falar do inferno para alguém?
Vai ser taxado como? O discurso vai acabar logo ali. Como intolerante, como fundamentalista, não é? Como xiita. Vai ser os votos que você vai ter que assumir. Mas a palavra tem que ser proclamada integralmente. Os assuntos, às vezes, que são indelicados, inconvenientes, têm que ser colocados à mesa. Logicamente que a verdade tem que ser falada em amor, certo? Mas ela tem que ser proclamada integralmente. Paulo, quando ele está se despedindo da igreja de Éfeso, ele não carrega nenhuma culpa sobre ele. Porque ele diz: olha, eu proclamei para vocês todo o conselho de Deus. O problema nosso, irmãos, é que nossos cultos estão sendo meio que cerceados. A nossa comunicação do Evangelho é mutilada, a nossa Bíblia começou a sofrer certas fraturas, porque alguns aspectos, algumas coisas que a Bíblia fala, a gente não tem trazido mais à tona, não tem falado mais. Irmãos, eu queria dizer uma coisa para vocês: Deus não é legal. Deus não é legal. Deus é grande e temível. O inferno é bem real, sim. Jesus mais falou do inferno do que do céu. Então essas verdades têm que ser comunicadas. Se Jesus está desafiando você a brilhar, a testemunhar, e testemunhar tem a ver com proclamar a verdade, você tem que proclamar ela de modo integral, na sua inteireza, na sua totalidade. Mas a verdade precisa ser proclamada também corajosamente. Porque nem sempre é conveniente falar a verdade. Isso pode trazer prejuízo às vezes para a nossa vida. Falar a verdade às vezes traz dor, traz sofrimento, traz privação. Não é fácil proclamar a verdade hoje. Então, eu queria desafiar você a pensar se você está proclamando a verdade de um modo integral, se você está proclamando a palavra de um modo corajoso, ousado. Não estou dizendo para ser atrevido, estou dizendo para você ser ousado. A gente fica cheio de dedos e pisando em ovos na hora de falar da palavra de Deus. Na falar do futebol, o nosso olho até brilha, a gente fica entusiasmado. Mas a gente fica cheio de dedos e pisando em ovos para falar da palavra de Deus. E a palavra também precisa ser proclamada amplamente, em todo lugar, em todo tempo, para todo mundo. Eu não sei se alguém tem alguma tomada de uma certa xenofobia como Jonas, que não gosta de falar para ninguém. Mas aquele camarada mais chato do seu trabalho, você tem que falar com o Evangelho para ele. Não é o salve-se quem quiser, não, viu? Ou quem puder. Você tem que falar para ele também. A verdade tem que ser proclamada amplamente. Então preste atenção nisso. Quando a gente fala do ministério do bem, Jesus está falando: a luz não pode ser escondida. Você que não se engaja, não se envolve, preste atenção. Duas coisas são necessárias só: falar e ouvir. Quando eu falo de falar, a verdade precisa ser proclamada integralmente, corajosamente e amplamente. Mas, irmãos, a verdade também precisa ser demonstrada. Quando se fala de testemunho, não basta só você dizer, você tem que demonstrar. Porque as pessoas, eu acho bonito esse texto aqui, a lâmpada é para ser vista, não para ser ouvida. E se a gente precisa ganhar carne e osso, precisa ganhar rosto, precisa ganhar identidade. Verdades abstratas precisam vestir roupa do trabalho, sapatão de pilha de aço e entrar lá na empresa. Então a verdade precisa ser demonstrada. Como é que você demonstra a verdade, então? Como é que você encarna essa verdade? Que missão é isso? É encarnar a verdade. Você tem que combinar a verdade e serviço, verdade e obras, coisa que a gente separou. Tiago puxa a orelha dos cristãos lá na sua primeira carta, que aliás eu acho que o primeiro documento cristão que a gente tem conhecimento, que veio para nós. E quando você começa a olhar o que as igrejas primitivas sofriam, porque ele está escrevendo uma carta circular para várias igrejas, a igreja já no seu início cheia de problemas, e já sofrendo uma dicotomia, uma separação entre o que criam e o que faziam. E Tiago fala: gente, você tem que combinar verdade e obra. Esqueça essa separação que você faz no seu dia a dia. Você vive o Evangelho no domingo, mas de segunda a sábado você é outra pessoa. Se você quer demonstrar a verdade, você precisa juntar o que Deus uniu. Não separe o que Deus uniu. E verdade e boas obras tem que estar lá. Boas obras e boas obras. Você também tem que combinar, gente, verdade e poder. Os apóstolos faziam isso. Conforme eles pregavam a palavra, vinha a repórter, tomava carona, vinha na garupa, o poder de Deus manifestando transformação, mudanças significativas nas vidas das pessoas. As pessoas estão cansadas do blá blá blá. E o Evangelho tem poder. Aliás, Paulo, quando vai definir o Evangelho, diz que o Evangelho é o poder de Deus. Poder de Deus. E poder, gente, não é macaquice pentecostal.
Poder não é você ficar com a canelinha de fogo correndo de um lado para o outro no culto. Eu não vejo poder nisso. Eu vejo estupidez. Eu não vejo que o Espírito Santo vai fazer isso com alguém. É cada um na sua. Não tem que ficar criticando a liturgia dos outros. Mas verdade e poder é uma coisa totalmente diferente. A gente precisa ressignificar, ou melhor, repensar isso à luz da Bíblia. A gente precisa combinar também verdade e vida. Se a gente quiser demonstrar verdade. Verdade e vida. Você tem que viver essa verdade. Tem que crer, tem que entender, mas principalmente viver essa verdade. A gente se preocupa muito com as coisas que a gente não entende da Bíblia. Né? As 7 trombetas. Lembra de um camarada que chegou para o Spurgeon e disse: olha, o que o senhor pensa sobre as 7 trombetas do Apocalipse? E ao Spurgeon, com toda aquela sutileza e ironia dele, disse: o que você pensa sobre os seus 7 filhos que estão desviados do Evangelho? Spurgeon não tinha papas na língua. Quem precisa combinar a verdade e a vida? Se preocupe com as partes da Bíblia que você entende e já conhece. Passe a viver elas, ao invés de tentar especular o que o Apocalipse tem para dizer para você. Combine essas coisas e a verdade vai poder ser demonstrada. Isso é ministério do reino. Isso é encorajamento para você se envolver e arregaçar as mangas. Isso significa que a luz não pode ser escondida. Isso contribui para o crescimento do reino de Deus. Certo? Mas tem uma outra parte também. Jesus está falando para a gente ouvir. Considere o que você ouve, atente para aquilo que você ouve. Então a verdade precisa ser ouvida. O problema nosso, que a verdade também precisa ser considerada, é que a gente está desprezando a pregação na igreja, está subestimando o sermão expositivo, está desconsiderando a palavra de Deus que é falada no culto. Mas isso aqui não é uma brincadeira, não é uma performance, não é uma palestra. Isso aqui não é uma homilia. Isso aqui é a verdade de Deus sendo proclamada para o seu coração. Então Jesus está desafiando você: olha, se você quer testemunhar, se você quer brilhar, que é essa a função sua, esse é o seu chamado, se você quer se envolver no ministério do reino, e eu quero que você se engaje nele, você precisa falar e você precisa ouvir, porque você não vai conseguir falar se você não tem conteúdo, se você não ouve. Você só pode dar o que você recebeu. Então não subestime a pregação da sua igreja local, não fique bocejando, não fique com essa cara de ué. Ouça e preste atenção naquilo que é falado todo domingo, toda quarta-feira. Não sei quantas vezes vocês se reúnem por semana. Não despreze a palavra de Deus. Duas coisas têm a ver com o ministério do reino: falar, que significa proclamar e demonstrar a verdade; ouvir, que tem a ver com atentar e considerar essa verdade. Certo? Vamos falar do ministério do reino então. A gente não pode impedir o crescimento do reino. E eu quero dar uma palavra para você que está pensando em jogar toalha, que está trabalhando, se esforçando e não vê resultado. Duas coisas aqui são necessárias. Se destaca: semeie e espere. Semeie e espere. Só esses dois verbinhos você precisa conjugar. Quando a gente fala do mistério do reino de Deus. Por que mistério? Porque a gente não consegue explicar como é que esse reino cresce. Não é tarefa sua ficar se debruçando nisso, tentando refletir, tentando chegar numa resposta. É um mistério. Seu papel é só semear e esperar. Só isso. Quando eu falo de semear, estou dizendo para você semear apesar de todas as probabilidades e desvantagens. Porque quando eles ouviram na parábola anterior que eles semeiam 4 sementes só para uma vingar, isso é desencorajador. Eles eram mais desanimados. Jesus aqui tenta levantar o ânimo deles. É desencorajador. Saber que a cada 4 que você semeia, só uma frutifica. Mas Jesus está desafiando para você a semear apesar das desvantagens, apesar das probabilidades serem contra você. Se você pensar em Eclesiastes 11:5, que fala semeia de manhã e semeia à tarde, porque você não sabe qual que vai vingar. Se uma vingar já está bom. Está dizendo uma coisa positiva. Fala: olha, semeie com todo esforço, semeie tudo que você puder, porque pelo menos 50% vai dar resultado no seu trabalho. Vai haver resultado. Pode ser no esperado, pode não ser aquilo que você mensurou, aquilo que você queria, mas vai haver um resultado. Seu papel é unicamente semear. O resultado você deixa para Deus. O controle está sobre ele, não está na sua vida. Mas tem a ver com esperar, com ter expectativa. Porque aqui ele fala que o semeador está meio ansioso, né? Dorme, levanta e vai, e nada, e quando é que vai acontecer, quando é que não vai. E ele dá algumas características do crescimento. Que o crescimento ocorre independentemente. Depende só da terra, depende só da semente, não depende de você. Você não tem controle no crescimento.
Você não tem ideia da semente que você semeia, o que vai acontecer com ela? Pode ser que ela vingue aí de uma maneira extraordinária e surpreendente. Às vezes você semeia com um cara que é um apóstolo Paulo, que vai ser um grande teólogo, plantador de igreja, missionário, etc. Pode ser que você semeie com um jovem rico que não vai dar em nada. Deixa essas coisas, porque as coisas ocorrem independentemente de você, estão fora do seu controle. Segunda característica do crescimento, ele ocorre discretamente, não tem estardalhaço. O crescimento ocorre discretamente. Irmãos, há 4 anos atrás, eu me lembro que eu ia pregar para os jovens da PIB, e eu sentava lá numa mesa para pregar para eles. Sabe quantos jovens eu tinha diante de mim? 5 jovens. 5 jovens. Foi um trabalho desanimador, frustrante. Fazia propaganda, criava séries, estudou o livro de Eclesiastes para tentar chamar a atenção da rapaziada. Nada. Às vezes vinham 15 no máximo. Esse ano, nós estamos com uma frequência de 80, 90 jovens nos cultos da Bíblia. De jovens. Todos sábado. Às vezes vem uma celebridade gospel aí, né? Já veio o pessoal do Viner, foi muito bom lá. São de Deus, umas letras inspiradas. Mas às vezes vai só o café com leite mesmo e o pessoal está indo. Não tem dedo meu, não tem dedo do Leandrinho, não tem dedo de ninguém. Tem a mão de Deus nos abençoando. Porque ele ocorre discretamente, ninguém esperava isso. De repente foi chegando. E olha que você dá conta e olha, está tudo lotado, com 80, 90 jovens frequentando lá. Porque o crescimento ocorre sem estardalhaço, discretamente, silenciosamente. Quando você vê, a coisa começa a assustar você. Outra característica do crescimento, ele ocorre gradativamente. Fala da espiga, depois do grão cheio, não é isso? Tem fases, tem etapas, tem que ter paciência, tem que respeitar. Porque a hora que brota, você fica feliz. Primeira alma convertida, e a hora que está grande, você fica entusiasmado. Mas no meio, quando a igreja está meio adolescente, a igreja fica chata. Mas é uma etapa do crescimento. Você tem que respeitar isso, porque ele ocorre gradativamente. Então aquele irmão que se converteu hoje, não espere que ele vai ser um apóstolo Paulo já amanhã. Tenha paciência, ele está cheio de coisa que ele carrega do tempo que ele viveu no mundo, com uma cosmovisão diferente. Isso demora, tem trabalho para ser feito. Respeita as etapas, não queima, deixa que o crescimento é gradativo. Outra coisa que eu aprendo aqui sobre o crescimento é que ele ocorre inevitavelmente. Não dá para impedir o crescimento. Tentaram impedir com perseguição, com oposição, fizeram tudo para a igreja. A igreja cresceu. Não tem nada que pare isso. A igreja é imparável mesmo. E ele ocorre misteriosamente. Você não consegue explicar. E na última parábola demonstra que ele ocorre de um modo surpreendente. Quando você pega uma sementinha lá, parece um grão de mostarda, semeia, e você vê que está mortalice sendo enorme. De um modo surpreendente. Você não consegue entender aquilo lá. Você fica abismado porque Deus dá um crescimento surpreendente. É isso que essas parábolas querem dizer. As 3 ou 4, dependendo do intérprete da Bíblia e do comentarista. A gente está falando aqui de crescimento segundo Jesus. A gente está entendendo o que uma lâmpada e 2 sementes podem nos ajudar a entender e a fazer a igreja crescer. A gente viu o ministério do reino, para aqueles que não estão envolvidos. A gente viu o mistério do reino, para aqueles que já estão envolvidos, estão pensando em jogar a toalha. Então você, o seu papel é só semear e esperar. Semear e esperar. Você que não está engajado, gente, fale e ouça. Fale e ouça. Vamos para as aplicações aqui finais, para a gente caminhar aí para o final do nosso curso. Primeira aplicação que eu faço: não desmereça suas obrigações. Não desmereça suas obrigações. Você tem a obrigação de testemunhar. Você não é um manifestante, você não é não vou nem definir muita coisa aqui. Você é uma testemunha. Você só tem que falar o que você ouviu e viu. Só isso tem que fazer. Não desmereça a obrigação que você tem. Não é papel do Azaf, não é papel do Guilherme, ou seja, do líder. É seu papel testemunhar. Cabe a todos nós. Mas eu não tenho o dom de evangelista. Que a gente usa muito também esse estudo de dons para a gente arrumar desculpinha. Eu não tenho dom de liberalidade, então não contribuo.
faça-me o favor. Faça-me o favor. Faça-me o favor. Não me faça perder a paciência. Você tem a obrigação de testemunhar. Contar o que Jesus fez na sua vida, só você pode contar. Não é evangelismo isso, certo? Mas já é um bom começo, já é um bom caminho andado. Você tem a obrigação de testemunhar, não desmereça essa obrigação. Não desmereça a obrigação de conhecer. Ele falou, atendam para aquilo que vocês ouvem. Tem a ver com conhecimento. E a gente tem a obrigação, irmãos, de estudar. Veja um monte de crente preguiçoso, nem a Bíblia lê. A gente está com um monte de demanda na cultura, irmãos. Um monte de discussão sobre se a homoafetividade é pecado ou se não é. Um monte de igreja desandando, escorregando na casca de banana. Mas o crente não lê, o crente não estuda, não compra um livro de apologética que não é tão caro. Basta você cortar sua coquinha ou os farináceos, como eu vou ter que cortar agora. Corta lá a pizza, o hambúrguer, economiza e compra um livro. Você tem a obrigação de conhecer, de estudar. Porque quando a pessoa vir perguntar a razão da sua fé, você vai dizer o quê? Deus vai falar, atentem e atendam para aquilo que vocês ouvem. Você tem a obrigação de desenvolver, porque ele fala, a gente gosta de pregar isso aqui, o Evangelho da Prosperidade, né? Quem tem vai ter mais, hein? Isola o versículo, né? Mas se você tem, você vai ter mais. Mas se você não tem, o que você tem vai ser tirado. O que ele está querendo dizer? Você tem a obrigação de desenvolver, de crescer. O nível que cada crente atinge na graça é diretamente proporcional à sua diligência no uso dos meios da graça, que são palavra, oração e ceia. O progresso está ligado à diligência no estudo da Bíblia, nas devoções particulares, na atenção aos sermões, frequência à comunidade dos santos. Dons e graças se multiplicam com o uso. E quem é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. É uma verdade que não dá para negar. Se você for fiel no pouco, Deus vai te colocar sobre o muito. Então você tem a obrigação de desenvolver. Deus já plantou competências espirituais, habilidades espirituais dentro de você. Você tem dons aí para você descobrir e desenvolver eles. Leia a parábola dos talentos em Mateus 25, isso vai ajudar muito você. Você tem a obrigação de testemunhar, você tem a obrigação de conhecer, você tem a obrigação de desenvolver. Como é que você desenvolve? Você tem que estar integrado no ministério. Porque são dons, ministérios, realizações. Esse é o caminho. Então eu descubro o meu dom, eu vou me envolver no ministério que tem a ver com o meu dom. E lá eu vou começar a trabalhar então para produzir resultado. Eu tenho que desenvolver, eu tenho que crescer. Por que alguns crescem tanto e outros não crescem? Porque uns que têm o mesmo dom, tem o dom de pregar, mas um vai mais longe e o outro não vai. Porque um está estudando mais, um está se dedicando mais. E o outro que tem um dom faz com o pé na costa e acha que está tudo bem. Faz empurrando com a barriga. E você, irmãos, não desmerecendo suas obrigações, você tem a obrigação de semear. Deus opera através de meios e um deles é a pregação da palavra. Uma terra sozinha só vai produzir espinhos e abrolhos. A menos que você semeie, você jamais vai conseguir descobrir ou conseguir ver o que o poder de Deus pode fazer, o que a palavra de Deus pode fazer na vida das pessoas. Se você não semear, você não vai descobrir isso. Semeie, ouse semear, ouse falar da palavra. Você não sabe qual o resultado, não dá para mensurar. Às vezes vai cair a semente no coração, o cara vai ser transformado e vai acontecer muita coisa boa. Então não desmereça suas obrigações. Testemunhar, conhecer, desenvolver, semear. Não desespere da demora dos resultados. A gente vive numa era pragmática, imediatista, onde a paciência é um peixe fora d'água. E a gente trabalha, se empenha, a gente não vê nada de resultado. Tudo continua na mesma. Não vê progresso. Faz discipulado com um rapaz, aconselha. 3 exemplos aqui que eu li essa semana. O exemplo do William Carey. Foi para a Índia, um homem chamado para missões, era um sapateiro, um homem comum, escreveu um manifesto sobre missões. O cara mudou as missões modernas, foi chamado inclusive do pai das missões modernas. A despeito de tanta crítica que ele ouviu, ele se envolveu, foi para a Índia, a mulher ficou louca, ficou delirando lá, acabou perdendo a esposa. Ele não sabia se evangelizava os ingleses que colonizavam a Índia ou se evangelizava os indianos. De tanta palhaçada que ele viu os ingleses fazerem lá. Sabe quantos anos demorou para ele ver o primeiro convertido? 7 anos. 7 anos. Foram 40 anos de ministério na Índia, com pouquíssimos resultados. Mas esse homem não desistiu. Eu vejo o exemplo de Joquebed. Como é que um sistema opressor foi desmontado a
partir de uma choupana de escravos, e aquela mulher ousa ter um filho. Na época que nascesse menino era jogado no rio, não tinha direito à vida, mas ela ousa ter um filho, não tem ultrassom. Talvez ela ficasse olhando para que fosse menina, não sei, já tinha 1000 anos, ela ficava olhando para ver se era menina, mas nasceu um menino, e um menino muito chorão, só deu para esconder 3 meses aquela criança, e o menino chorão mesmo, e ela criou aquele menino com um destino na mente: você vai ser o libertador, você vai ser o libertador. Mas ela viu passar 40 anos e nada aconteceu. Ela via 40 anos de um Moisés lá como um egípcio, estudando, fazendo isso e aquilo. Ela falou: o que aconteceu com meu filho? 40 anos e a ficha caiu. E aquilo que ela falou na infância, durante os 6 primeiros anos, caiu lá como se ele tinha 40. E lá ele decidiu então abandonar tudo e ser o libertador do povo de Deus. Às vezes você vai semear na vida do seu filho, você vai falar coisas para o seu filho que ele só vai ouvir quando tiver 40 anos. Mas continue semeando. Se encoraje com isso. Havia um pastor numa comunidade local muito pequena, a igreja não progredia. Ele chegou no final da vida pensando que ele foi um fracasso, talvez ele não tivesse sido chamado, e ele faleceu com essa tristeza no coração. O outro pastor que assumiu não pregou nem o primeiro sermão e todo mundo se converteu. Mas quando esse segundo pastor começou a entrevistar aqueles membros, aqueles novos convertidos, descobriram, falou: olha, a gente não conseguiu resistir, porque o que a gente ouviu daquele primeiro pastor veio a calhar, e o tempo da colheita era esse. Às vezes você não vai ver a colheita, você não vai ver o fruto crescer. Seu papel é semear. Então não desespere das demoras que possam acontecer no seu ministério. Continue semeando, continue sendo encorajado. Não despreze os humildes começos. Jesus vai contar a última parábola, ele fala do grão de mostarda, que é insignificante, é desprezível. Aliás, a igreja primitiva era muito desprezível. Jesus começou, aliás, o cristianismo, irmãos, começou com um bebezinho numa manjedoura. O cristianismo começou com 12 homens improváveis, 12 medrosos. Como é que aqueles 12 medrosos iam mudar o mundo? Faziam parte de um povo marginalizado, que era cheio de preconceitos. A primeira igreja, todos os membros cabiam numa sala, 120 pessoas. Olha o que o cristianismo é hoje. Aquela seita marginalizada se tornou uma civilização, e tudo começou numa manjedoura, numa criança ali. Não despreze os humildes começos. Lembra daquela visão de Nabucodonosor, da estátua? Nabucodonosor é meio megalomaníaco, ele tem uma estátua, ele tem uma visão, uma cabeça de ouro, os peitos de prata, né? O ventre era de bronze, as pernas de ferro e os pés com barro e ferro. Você que estuda as profecias, você fica entusiasmado com essas visões, né? Como é que o reino de Deus ia vir destruir toda a sociedade humana? Uma pedra, não cortada por mãos humanas, que veio do alto, veio do céu, atinge a estátua na base, e aquela pedrinha se torna uma montanha. Não despreze os humildes começos. Jesus pregou para uma mulher na beira de um poço, uma mulher desprezada, uma mulher que tinha vergonha do que ela era, porque ela ia buscar água ao meio-dia para ninguém ver ela. Uma mulher que era mais ou menos a Liz Taylor e o Fábio Júnior juntos, de tanto que ela acreditava no casamento. Tinha casado já 5 vezes e agora estava vivendo amaziada. Jesus vai pregar para essa mulher, na beira do poço. Ele desistiu de procurar comida, que era a necessidade básica dele, porque a vontade de Deus era a fome dele. E ele prega para aquela mulher, desprezada. Aquela mulher vai, cria coragem, chega para a comunidade dela e fala quem que ela descobriu. Só fala isso: ela descobriu o Messias, ele está aqui. Eu não sei onde é que ela arranjou credibilidade, que autoridade que veio sobre ela. Toda a cidade foi ver Jesus e toda a cidade se converteu. Não despreze os humildes começos. Quarto e último lugar, para a gente encerrar. O Guilherme veio botar medo de mim, né, Guilherme? O Guilherme vindo aqui, esse cara está me intimidando. Está chegando no final, fica frio. Não desconsidere os perigos da grandeza. Eu aqui vou seguir uma linha, eu considero mais correta, aí cada um tem sua perspectiva. Nesses casos, cabe cada um ter uma visão. Quando Jesus falou da parábola do semeador, os pássaros significavam o quê? Maligno. Então eu queria dizer uma coisa: não desconsidere os perigos da grandeza. O crescimento da igreja e do cristianismo não resultou na conversão do mundo.
deu antes oportunidade para Satanás entrar na igreja. E ele começou cedo. A igreja não tinha cristão nominal. Quem que criou o cristão nominal da igreja? O cristão hipócrita na igreja. Quem foram os primeiros a patentear isso? Ananias e Safira. A igreja está crescendo, o diabo põe lá o joio dele, que é Ananias e Safira. E a gente sabe que a porta que o diabo usa para destruir uma igreja, a gente já viu já uma ocasião anterior aqui. É o coração nosso. Essa é a porta que o diabo costuma entrar para destruir a igreja. E quis implantar lá a primeira vez que a hipocrisia aparece na igreja e nunca mais deixou a igreja. O cristianismo nominal foi fundado por aquele casal. E isso a gente sabe como eles terminaram. Simão, o mágico lá em Samaria, a igreja está crescendo em Samaria, está tendo um avivamento. Barnabé foi lá para ver a graça que estava ali, porque Filipe começou aquele trabalho, e um trabalho pujante, que está crescendo, e aquele mago da cidade, um mágico, uma espécie de Mr. M local, só que mexia com o ocultismo, né? No teu truque do Mr. M ali tem a ver com entidades espirituais. Ele vai para a igreja, porque ele viu que o Espírito Santo tinha um poder maior que ele, ele se converteu a um poder maior. Foi a graça que converteu ele, se converteu a um poder maior. Ele está vendo ali, chega a inspeção, a fiscalização de Pedro, não? Vamos ver como é que a igreja está funcionando. Está crescendo, vamos olhar, vamos ver como está esse crescimento, vamos manter no trilho. E aí ele chega lá e fala assim: quanto é que custa isso aí? Quanto é que custa esse poder? Fala para mim, eu estou disposto a pagar. Eu quero esse poder. O primeiro caso, aliás, é chamado de simonia, né? As pessoas que querem comprar a bênção, comprar o milagre, comprar o poder de Deus. E aí Pedro fala: cara, vai procurar um lugar de arrependimento em nome de Jesus. Você não sabe o que é conversão ainda. Então não desconsidere os perigos da grandeza do crescimento. Quanto mais a igreja cresce, mais problema aparece. Quanto mais trigo, mais jogo. E se a gente não tomar cuidado, todo o trabalho que a gente fez vai por água abaixo. É isso que quer dizer aqui os passos do encaminhado. Veja que algumas igrejas são mega igrejas, hoje estão crescendo, os pastores não estão disciplinando mais, os pastores estão fazendo vista grossa, os pastores já não estão atendendo mais o rebanho como deveriam, e essas pequenas coisas estão fazendo a igreja começar a ruir, entrar em erosão, e não leva muito tempo. Um trabalho que foi tão difícil de chegar, de crescer, esse trabalho aí pelo rabo. Então as aplicações de tudo que a gente leu aqui, de falar sobre o ministério do reino, falar sobre o mistério do reino, a gente não consegue explicar como é que ele avança, como é que ele cresce. E essas aplicações aqui para a gente não desmerecer as nossas obrigações, para a gente não desesperar da demora dos resultados, para a gente não desprezar os humildes começos, porque é assim mesmo. Às vezes é uma alma só que vem naquele trabalho que você está abrindo no seu bairro, para a gente também não desconsiderar os perigos do crescimento. Eu concluo dizendo 3 palavras para você. Jesus está dizendo para você: brilhe, brilhe, deixe a sua luz brilhar, testemunhe, cresça, se desenvolva e confie que os resultados virão. Deus vai recompensar você de modo proporcional. À medida com que você medir, você será medido. Deus vai recompensar você de modo proporcional, misterioso e surpreendente. Continue cumprindo o seu papel, continue fazendo e exercendo o seu ministério. Pode ser que você não veja os frutos, outras gerações verão tudo aquilo que você fez. Amém, irmãos?